Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Jefferson Ferro, diretor da Escola Superior de Línguas, coordenador dos cursos de letras, letras em inglês, letras libras. Estou aqui hoje, então, para dar as boas-vindas a vocês, todos os nossos alunos e alunas do curso de letras libras. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Uninter e ao seu curso de licenciatura em letras libras. Estou aqui hoje com o nosso querido colega Flávio, o intérprete de sinais do Ciane, e com o nosso tutor, professor Jonatas Rodrigues Medeiros. Dá um oi de voz para o pessoal também, Jonatas. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E essa nossa aula de acolhimento será em português e libras, como vai acontecer ao longo do curso de vocês, né? Então, a gente tem a Libras como um objeto de aprendizagem, de estudo do curso, e vocês vão ter diversas disciplinas em língua brasileira de sinais, mas a gente vai procurar usar também a língua portuguesa, claro, como um meio, né? Para que vocês aprendam a Libras, aprendam outros conteúdos da área de linguística, enfim, e de várias outras temáticas da educação que estão relacionadas à formação de vocês. Então, essa combinação de língua portuguesa com Libras vai ser uma constante ao longo do curso de vocês, tá certo? E hoje nós vamos, então, falar um pouquinho sobre a estrutura do curso, como é que funciona a EAD da Uninter. O professor Jonas está colocando aqui, né, a nossa apresentação, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, deem uma boa noite. Eu já vi aqui que o Christian, a Maria Vitória, a Ana Flávia, a Ana Caroline, Carmen, Marlane, já deram as boas noites. Deem o seu boa noite aqui no nosso chat, digam de onde vocês vêm, né, onde vocês estão, em qual cidade vocês estão. Essa aula está acontecendo ao vivo, e ficará gravada para quem quiser voltar a assistir novamente, ou depois, se vocês tiverem algum colega que perguntar a respeito, podem dizer a eles que o link vai estar disponível no AVA. O professor Jonas agora está com um probleminha de conexão, né, Jonas? Agora é minha vez de ficar caindo. Vamos trocar aqui, eu vou fazer assim, eu vou fazer a apresentação, então, de slides, tá? Porque agora parece que a minha conexão está um pouco mais estável do que a sua. E aí eu vou passando os slides aqui, tá bom? Excelente. Deixa eu puxar aqui para o meu computador. Vamos ver se a gente consegue fazer o compartilhamento. Hoje, tem muita aula ao vivo acontecendo hoje, e às vezes o que acontece é haver aí uma sobrecarga, né, nos canais da Uninter, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Estava comentando para o pessoal, né, que a gente vai sempre trabalhar nessa dinâmica da Libras com a língua portuguesa, não só nas disciplinas, mas também muitas vezes em aulas do curso, em momentos em que a gente estiver explicando processos, eventos, a gente vai estar sempre buscando trabalhar na língua portuguesa e na língua de sinais, para que vocês possam, quem está aprendendo a língua de sinais, já ir se acostumando, né? E claro, a comunidade surda, nós temos muitos alunos surdos no curso, que estão fazendo curso com a gente, né, sempre garantindo para eles, esses alunos, a acessibilidade. Vamos ver aqui se eu consigo agora. Jonatas, está aí comigo? Muito bem. Tá aqui. Ótimo. Então, vou fazer a apresentação aqui. Eu não estou vendo vocês agora, nesse momento. Flávio, se eu cair ou se alguma coisa, algum problema, né? Se o Jonatas cair, fica só você, grita para mim, tá bom, Flávio? Para eu saber se está aparecendo a apresentação certinho, tá? Tá aparecendo certinho a apresentação para todo mundo? Podem me dizer? Ok. Obrigado, Flávio. O Jonatas caiu, né? Tá difícil do Jonatas hoje. Bom, a gente vai começar então falando sobre como funciona o sistema de ensino e aprendizagem da Uninter, especialmente para quem é aluno novo na Uninter, quem ainda não fez um curso de graduação na Uninter, que pode ser muito importante, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que funciona o calendário acadêmico, não é?
E o calendário acadêmico, o ano acadêmico, ele é dividido em UTAs, que são as unidades temáticas de aprendizagem. A UTA-A, UTA-B e UTA-C, assim chamadas, não é? Neste momento, nós estamos iniciando aquilo que a gente chama de UTA-B. Cada uma dessas UTAs, ela tem duas fases, a fase 1 e a fase 2. E vai durar mais ou menos 4 meses, 2 meses para cada fase, né? Então, hoje nós estamos começando a UTA B, fase 1, né? E vocês terão aí 7 semanas de aula durante essa UTA, aí ela se encerra e começa a UTA B, fase 2, com novas disciplinas e novos conteúdos. Então, a cada fase trocam as disciplinas, tá? Então, vocês terão sempre 2 disciplinas e um trabalho para fazer em cada uma das fases. Esse trabalho pode ser um estudo de caso ou um portfólio. Então, vejam lá, aquilo que a gente chama de aulas conteudistas da UTA-A começa na semana que vem. Por que a gente diz aulas conteudistas? Eu falei para vocês que uma fase tem 7 semanas, não é? A primeira semana, que é essa semana em que nós estamos agora, a gente chama de semana 0, que é uma semana em que você vai se familiarizar com o AVA, com o trabalho, né, os documentos que tem lá, você vai se familiarizar com o sistema. E na semana que vem, começa a contar 6 semanas. Perceba, você vai perceber lá no seu AVA que cada disciplina tem 6 aulas. Justamente por isso. Porque para você estudar uma aula por semana. Claro, se você quiser estudar mais, não tem problema. Se você deixar de estudar uma aula por semana, vai acumular para o final. Tá? Então, a gente recomenda que estudem sempre uma aula por semana, tá certo? Então, aí no dia 5 de junho ao dia 16 de julho, são as 6 semanas da fase B1, e do dia 24 de julho ao dia 3 de setembro, são as 6 semanas da fase B2. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver se o pessoal está me seguindo. Tudo bem lá, Flávio? Então tá bom. Volto aqui então para a minha apresentação. Qualquer dúvida, podem escrever comentários no chat, que depois a gente responde para vocês, tá? Veja que, além das 2 disciplinas que você vai ter em cada uma das fases, você vai ter um trabalho para fazer. Esse trabalho pode ser um estudo de caso ou um portfólio. Agora, na fase B1, o trabalho é o estudo de caso, que, como o próprio nome diz, é uma proposta com um problema, uma situação, em que você vai ter que estudar aquela situação e produzir uma resposta para aquilo, não é? Então, já vou dizer para vocês, quem é aluno calouro, que está começando o curso agora, vai fazer um estudo de caso sobre o tema Aprendendo a Aprender. Tem todo um documento lá no AVA, em material complementar para vocês, que explica, que dá uma fundamentação, dá um referencial de textos para vocês estudarem, para vocês responderem à proposta, tá certo? Mas a gente tem também uma aula específica para falar sobre o estudo de caso, então eu não vou me alongar nisso agora. Na fase B2, que começa lá em julho, vocês vão fazer um portfólio. Esse vai ser o trabalho da fase. Esse portfólio vai ser composto por uma série de exercícios de língua de sinais. Tá? Também vamos ter um documento explicando como ele funciona e também vamos ter uma aula para explicar, né, como fazer esse portfólio. Tá? Então, as avaliações, para cada disciplina, você vai ter 2 APOLs, que são provas com 10 perguntas, que você pode fazer com consulta, por isso que a gente chama de APOL, é uma sigla para Atividade Pedagógica Online, e que ela quer dizer que é uma prova de revisão, por assim dizer, né? Que um teste que está lá no sistema para você responder sobre a disciplina, que você pode consultar as aulas, as suas notas, o texto da rota de aprendizagem, ou mesmo a bibliografia da disciplina para responder as questões. Então, é uma espécie de exercício de revisão. E você tem uma prova objetiva. Essa prova objetiva, também composta por 10 perguntas, ela é feita sem consulta, tá? E aí você tem que fazer, realmente mostrar que você aprendeu. Tanto a prova quanto as APOLs, elas compõem juntas 60% da sua nota, que não é suficiente para você passar. Os outros 40% são do trabalho, hora estudo de caso, hora portfólio. Portanto, para poder passar na disciplina por média, e a média é 70, você tem que fazer tudo. Tem que fazer as APOLs, a prova objetiva e o trabalho, tá certo? Então, muito importante ficar atento ao calendário de entregas. Lá no AVA tem um calendário que mostra para vocês, já vou mostrar aqui, né?
quais são as datas das avaliações e das entregas de trabalho. Muito bem, então como é que eu começo a estudar? Se eu estou chegando agora, meu primeiro curso em AD, nunca estudei na Uninter, você vai descobrir que lá no seu AVA, no seu ambiente virtual de aprendizagem, tem uma disciplina chamada Ambientação Inicial, que é, na verdade, uma apresentação do sistema. Né? Tem lá uma aula sobre como funciona a EAD na Uninter, o Univirtus, que é o nome do AVA também, nesse ambiente virtual de aprendizado, ele se chama AVA Univirtus. Fala sobre a vida acadêmica, sobre o seu material didático, avaliação, enfim, uma série de conteúdos bem gerais sobre como estudar no EAD da Uninter. É muito importante que você dedique uma hora da sua vida lá para passar sobre esses conteúdos. Você vai ver que rapidinho você já vai se familiarizar com o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Depois dessa disciplina de formação inicial, você vai ver que você tem outras disciplinas, algumas delas que são chamadas de disciplina de formação, né, que não tem avaliação, não tem prova, que são as disciplinas de português elementar e matemática elementar. E elas ficam abertas no AVA de vocês durante todo o período, porque elas são disciplinas de formação, então elas estão lá para você consultar, para você explorar, principalmente, por exemplo, as pessoas, né, os alunos surdos, de repente a disciplina de português elementar pode ser muito útil, não é? Claro que vai depender de cada aluno. Então, é um conteúdo que fica à disposição do aluno, mas ele não tem avaliação, ele não entra no processo avaliativo. Tá? E aí, as disciplinas da fase, realmente aquelas que têm conteúdo, já vamos ver, elas é que vão estar relacionadas a esse calendário e às avaliações. Como eu disse a vocês, a primeira coisa que a gente recomenda que vocês façam nessa semana de ambientação é fuçar no AVA, apertar os botões, né, ver tudo que tem lá à sua disposição e ler documentos e assistir os vídeos que estão disponíveis para vocês em material complementar. Aqui a gente tem um print de tela, por exemplo. Vocês vão ver que aqui tem lá tutorial de postagem, estudo de caso, curso de licenciatura em letras libras, plano de ensino da disciplina, apresentação aos calouros, não é? O TA, fundamentos introdutórios, estudo de caso, multiletramentos. Então, tem uma série de documentos lá que ficam nessa aba material complementar, fica abaixo das aulas, que são essenciais para você entender o seu curso. Então, a gente recomenda que nessa semana de ambientação, a semana 0, você fuce bastante o AVA, mexa na biblioteca virtual, mexa nos documentos e se familiarize com tudo que está disponível para o seu curso, tá? Então, lá em material complementar, você tem plano de ensino, informações sobre os laboratórios de Libras, que é um recurso que nós temos, que está como uma disciplina para vocês, laboratório de Libras. Acesso ao Padlet, questionário de apresentação, tutorial de postagem do estudo de caso, uma série de documentos e informações para colocar você, para situar você no ambiente do curso, tá? Nós temos aqui, por exemplo, que eu coloquei como exemplo, né? Tanto o nosso Padlet, é uma palavra em inglês que se refere a um mural, esse mural virtual em que nós convidamos todos os alunos do curso a se apresentar, a dar seu oi, dizer de onde você é, quais são suas expectativas sobre o curso. E nós temos também aqui à esquerda, né, um exemplo do questionário que o nosso professor Jonatas elaborou para conhecer melhor os alunos, que ele está em português e em Libras, tá certo? Então esse link, esses dois links, eles vão para vocês responderem, a gente manda eles por aviso. Tranquilo aí, Flávio, deixa eu ver. Jonas está de volta? Oi, Jonas, tudo bem? Tá caindo e subindo também, né? Maravilha. Tá sim, mas acho que agora a gente se mantém firme aqui até o Agora final, firmou. espero eu. Vamos lá, qualquer coisa me avisa aqui, tá bom? Beleza. Aliás, vou pedir para você, se você puder, pega o link do nosso mural, já coloca no chat para o pessoal, de repente o pessoal entra lá Já e está no chat. Ah, maravilha, obrigado. Porque daí, gente, ó, então esse mural, ele é um espaço de interação dos alunos, né, Jonatas? Claro, para a gente conhecer vocês, a gente gosta que vocês se apresentem, coloquem uma foto, né, digam quem vocês são, de onde vocês são. Tem gente que não gosta de colocar foto, que fica mais tímido, né? Que é só escreve um texto, não tem problema. Tem gente que se apresenta em vídeo, né, em vídeo Libras, também é legal. Vocês têm total liberdade para se apresentar lá da maneira que vocês acharem melhor. E os alunos acabam também criando grupo de WhatsApp, compartilhando.
Ou seja, é um espaço de interação. Então é muito importante que vocês entrem lá, conheçam seus colegas, se apresentem para eles e formem grupos de interação, porque por mais que a gente seja um curso à distância, que cada um esteja na sua casa, na sua cidade, de repente você descobre alguém que é teu colega de curso que está na mesma cidade, né? Pode ser seu companheiro ao longo dessa jornada, mas independente da distância, vocês todos são companheiros e companheiras nessa jornada. Então é importante que vocês se conheçam, se ajudem, se apoiem, não é? Porque é um processo desafiador e longo, não é? Então é melhor quando a gente vai junto com outras pessoas, tá bom? Então é um espaço de interação para vocês, pedimos a vocês que realmente entrem e participem. Então já falamos aqui, né, sobre os conteúdos, então tem vários conteúdos lá em material complementar, a gente vai colocar links de aulas também, nós temos um link da aula inaugural desse ano que foi feito pela professora Alessandra Coutinho Fernandes sobre o tema de multiletramentos. Quando nós fazemos aulas de revisão das disciplinas, que a gente chama de aula tira dúvida, a gente coloca o link lá também, se vocês entrarem nas disciplinas vocês vão ver que tem já links de aulas de revisão e de outros assuntos também. Então, aproveitem essa semana zero para fuçar no material, conhecer o AVA e o curso de vocês. Muito bem, e aí, quando a gente começa a estudar a disciplina especificamente, e aqui a gente tem um print da tela da disciplina de Libras, né? Vocês vão ver lá que tem 6 aulas. E aquilo que eu dizia para vocês do calendário acadêmico, temos 6 semanas, né, na fase. Então, o ideal é que você estude pelo menos uma aula por semana. Então, você tem que montar o seu cronograma, você vai ter 2 disciplinas, e você vai estudar Libras 1, Fundamentos Teóricos da Literatura, ou da Linguística, dependendo do aluno, que às vezes tem aluno que já vem com dispensa, né? Daí ele acaba pegando uma outra disciplina. Mas o normal, se você não tem dispensa é Libras 1 e Fundamentos Teóricos da Literatura. Tá? São as 2 disciplinas da fase que você vai ter, que tem prova, que tem trabalho, que tem nota. As outras que aparecem lá são disciplinas que não têm prova, que ficam abertas, que não têm um calendário fechado. Tá? Você pode acessá-las em qualquer momento. Então, essas disciplinas, Libras e Fundamentos Teóricos da Literatura, são as disciplinas da sua fase B1, que você vai ter que estudar com bastante afinco, conferir o material de referência, o livro, a rota, assistir às aulas, fazer anotação, caderninho, né? Realmente se dedicar, porque você vai ter que fazer provas sobre elas e vai ter que fazer o seu trabalho também, no qual você vai usar os conhecimentos que você desenvolveu nas suas disciplinas, tá? Por isso é muito importante que você tenha um roteiro de estudo, um cronograma de estudo, e assista as videoaulas, baixe os slides das aulas para você estudar, o texto das rotas de aprendizagem. Então, as aulas elas têm um texto, foi escrito pelo professor, pela professora, sobre o conteúdo da aula, e tem ainda a referência a um livro base da disciplina, que tem artigos de leitura obrigatória. Então, esse livro ele também é obrigatório para você. Então, pensa assim, uma disciplina é o quê? 6 videoaulas, né? Tem os slides, tem um texto sobre essas videoaulas, que é um texto didático feito pelo professor para te guiar, né, sobre aquele conteúdo. E tem um livro base, que você deve ler esse livro, estudar esse livro, porque ele também, tudo isso é material que vai ser cobrado nas avaliações, tá? Então, é preciso ter um cronograma de estudo e dedicar, reservar horas de estudo semanais para você acompanhar suas disciplinas. Veja aqui nós temos um exemplo de um print de uma disciplina, de Fundamentos Teóricos da Literatura, do professor Felipe. Então, quando você abre a disciplina, você vai ver essa tela aqui, não é? E aqui embaixo você tem aulas, né, um linkzinho do vídeo, texto da aula e livros. Você percebe que tem esses ícones ali. O texto da aula é isso que eu estava dizendo para vocês, que a gente chama de rota de aprendizagem. Então, é um texto didático que o professor Felipe escreveu para guiar o aluno ao longo da sua disciplina. Não é? Ele tem ali os assuntos da aula. Então, é muito importante assistir a aula e ler o texto. Então, você pensa assim, bom, essa semana eu vou assistir a aula 1 do professor Felipe e vou ler a rota 1 do professor Felipe e vou lá no livro da disciplina e vou ler o capítulo 1. Perfeito, assim você cumpre, né, o conteúdo daquela disciplina para uma semana. Na próxima semana, a mesma coisa com a aula 2 e assim por diante. Aí quando você chegar nas avaliações, você vai ver que você vai tirar de letra, tá? Tem disciplinas que têm um formato um pouquinho diferente.
e que esses ícones aparecem no canto superior direito. Mas é o mesmo conteúdo está lá, tá? Só para mostrar para vocês que tem dois tipos diferentes de formatos. Portanto, como organizar os meus estudos? Lembre-se que há 6 aulas em cada disciplina e que em cada fase existem 7 semanas, porque uma semana a gente chama de semana zero, não é? Pense que você vai ter uma aula para cada semana conteudista e que você tem 2 disciplinas por fase. Portanto, você tem que estudar 2 disciplinas concomitantemente. Alguns alunos já me perguntaram assim, professor, mas eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma aula de cada disciplina, eu não posso de repente pegar só uma disciplina, fazer todas as aulas e depois pegar outra e fazer todas as aulas? Pode, isso é uma questão de escolha pessoal, não é? O calendário das provas, ele é o mesmo para as 2 disciplinas, então pode ser que dê algum problema. Por exemplo, você estudou as 6 aulas de uma disciplina nas 3 primeiras semanas, fazendo 2 aulas por semana. E você não estudou nada da outra disciplina, mas já tem uma avaliação para fazer, entende? Daí você pode ficar com dúvida, né? Vai ser difícil você fazer a avaliação. E daí você faz a outra disciplina e daí começa a prova objetiva. Daí você tem que voltar na disciplina que você estudou antes, que você já esqueceu. Então, pode ser, eu acho meio problemático, mas tem aluno que prefere. Então, a maneira como você vai estudar vai depender do seu perfil. Tá? A minha sugestão é que você procure estudar no mínimo uma aula por semana de cada uma das 2 disciplinas. Sempre lembrando de ficar de olho no trabalho, porque o trabalho você tem que fazer ao longo do processo. Não pode deixar para fazer o trabalho lá no final, né, quando já acabar tudo, porque daí não vai dar tempo, vai ficar muito encavalado. Então, o ideal é que você já leia o documento, já vá pensando, já vá rascunhando o seu trabalho. Para quando terminar a disciplina, você fazer as provas, tem um tempinho para você postar o trabalho, você já está com ele mais ou menos desenvolvido, você finaliza e posta. Vai ser um trabalho nota 10, que a gente vai ter gosto de corrigir aqui, tá bom? A disciplina de línguas de sinais, por exemplo, a sua disciplina de Libras 1, que é com a professora Rafaela, ela tem um conteúdo a mais, por assim dizer, que a gente chama, né, que é o laboratório de Libras. Na verdade, o laboratório de Libras ele está organizado numa outra disciplina, mas a gente diz que ele conversa com a disciplina de Libras. Por quê? Porque ele é uma fundamentação na língua brasileira de sinais. Não é? Então, ele vai ensinar a configuração de mão, o alfabeto, alguns sinais básicos. Então, ele é uma introdução a Libras, especialmente para quem ainda não teve contato com a língua brasileira de sinais. Então, você tem a videoaula, você tem o texto da rota de aprendizagem, e você tem esse suporte, que é o laboratório de Libras, ao GTEC, que aparece lá no seu AVA como um item distinto. Né? Você vai ter também aulas de conversação em Libras, né, Jonatas? Que são que a gente chama aulas de sinalização, que vai acontecer dentro de um calendário que nós divulgamos para vocês ao longo do curso. Então, em junho vai ter uma, né, Jonatas? A gente divulga a data, o horário certinho para você, normalmente é de noite, durante a semana. A gente tem aqui uma explicação de como se inscrever, mas, na verdade, nós abolimos o sistema de inscrição, né, Jonas? A gente está trabalhando com link aberto. Antes a gente fazia com inscrição prévia, mas agora a gente está fazendo sem inscrição prévia. Então a gente divulga o link e você simplesmente clica lá no dia, né? No dia e horário você pode entrar na sala, claro, com câmera, né? Porque a conversação é em Libras, a gente faz no Zoom, que é uma oportunidade de você praticar com um professor, seja com o professor Jonatas ou com outro professor convidado, e com os colegas do curso, praticar a língua brasileira de sinais. Então a gente não tem mais uma inscrição aqui, né? Mas só depois a gente vai divulgar direitinho para vocês o link e tudo mais, tá? E com relação às provas e os trabalhos, vocês têm lá no AVA, no menu da esquerda, vocês têm um ícone chamado calendário. E lá, quando você clica, abre essa tela aqui, em que você tem o cronograma das avaliações. Né? Provas, APOL objetiva, prova objetiva. Tem o peso de cada prova. Segunda chamada é quando você perdeu uma prova, perdeu o prazo, você quer fazê-la, né? E daí você tem que pagar uma taxa na secretaria para pedir segunda chamada. E o exame, né, caso você não atinja a média 70, você vai depois fazer, escorreguei aqui, você vai depois fazer o exame final. Então ali no ícone, falei no ícone calendário, no ícone avaliações, né,
você tem todo esse calendário das provas, tá? Que fica ali à esquerda no AVA. Tranquilo até aqui, Jonas? Temos alguma pergunta do pessoal, algum comentário do pessoal no chat? Não, diretamente nenhum comentário para as questões colocadas. Então tá bom. Fiquem à vontade, quiserem comentar, perguntar. Nós temos também ali no ícone avaliações, nós temos eu minto, no ícone trabalhos, né? Nós temos lá o calendário da postagem dos trabalhos. Então veja que ele também tem a possibilidade da postagem regular, ou em segunda chamada, ou ainda em exame. Caso você não consiga entregar o trabalho dentro do tempo previsto no calendário, você pode também pedir uma segunda chamada para postar o seu trabalho. E se caso você fique em exame na disciplina, você vai ter que postar de novo o trabalho, tá? Faz parte da nota do exame final. Tem ainda a possibilidade da recuperação, caso você tenha reprovado em exame, tá? Então tem uma série de possibilidades aqui. Tudo isso está previsto, todo esse calendário está previsto no ícone lá, trabalhos do AVA, que você clica, abre, já tem toda essa previsão das datas, tá certo? Jefferson, Diga. o Marcos Felipe está perguntando o seguinte, em relacionado a provas. Se eu tirar 80, eu posso repetir para poder tentar aumentar a minha nota? Você tem sim as provas, deixa eu voltar aqui, ó, Marcos, para mostrar, vou voltar bastante, hein? A gente tem essa observação. As APOLs, elas permitem 5 tentativas, tá? Então você pode fazer 5 vezes, vale aquela na qual você tirou a maior nota. A prova objetiva permite 3 tentativas, tá? E também vale aquela que você tirou a maior nota. Então, sim, é possível fazer novamente e vai contar sempre, o sistema vai sempre pegar aquele que você tirou a maior nota, tá bom? Muito bem. Volto agora então. A gente já está terminando de falar sobre essa parte. Uma coisa que é muito importante, né, Jonatas, é que para trabalhar com Libras, a gente vai trabalhar muito com vídeo, né? Então vocês vão perceber que muitas vezes nós propomos na proposta de trabalho, por exemplo, estudo de caso, você vai poder fazer, ora, escrito, escolher em alguns casos se quer fazer escrito ou em vídeo, em outros casos não, em outros casos vai ter que ser ou em texto ou em vídeo, vai ser obrigatório, não é? Os portfólios vão ser sempre em vídeo, porque o portfólio vai ser sempre uma produção em Libras, e claro, a única forma, né, da gente acessar a sua produção em Libras é com vídeo. Então, é muito importante aprender a trabalhar com vídeo, né, Jonatas? Ter um mínimo de noção de gravação, ter um bom celular que te permita fazer gravações, e também já, quem não tem ainda, já ir pensando em abrir uma conta lá no YouTube, né, abrir um Gmail, uma conta no YouTube, porque é lá que você vai subir, quando você fizer seus trabalhos em vídeo, você vai colocar no seu canalzinho do YouTube e vai compartilhar conosco o link para a gente assistir, dar a nota, corrigir e dar também um retorno para você de como é que foi o seu trabalho, tá? Então vai ser muito importante para os alunos do curso de Letras Libras terem acesso, terem um canal no YouTube para poder gravar suas produções que vão fazer parte das avaliações do curso. Comunicação conosco. Vocês vejam que lá no AVA vocês têm um link chamado tutoria, tá? Que é esse bonequinho aqui com um chapéuzinho de formando. E sempre que vocês quiserem conversar conosco, basta que vocês cliquem nesse link e abram uma tutoria, escrevam a pergunta de vocês lá e mandem para a gente. Essas perguntas chegam para nós e a gente lê diariamente, né, Jonatas? Então, todos os dias, o Jonatas mais diretamente, a gente acessa esse conteúdo e responde a vocês. Qualquer dúvida sobre o funcionamento do curso, sobre o conteúdo das disciplinas, sobre postagem, né? Dúvidas de outra natureza, por exemplo, documento, está faltando documento da minha matrícula, questões de pagamento, aí tem outro canal, você vai pedir lá, você vai entrar em contato com a CNA, que daí é um outro canal que vai fazer esse encaminhamento para você, tá? Com relação a conteúdo do curso, procedimentos de provas, avaliações, sempre vai ser conosco. Então vocês podem sempre fazer isso via link tutoria, que é a melhor forma de falar conosco, a forma mais rápida. E nós sempre também falamos com vocês por meio dos avisos, que é um outro ícone que está lá no seu AVA, né, no menu da esquerda.
Quando você abrir o seu AVA, vai aparecer aqui em cima, ó, no ícone avisos, tem essa flechinha mostrando para vocês o número de avisos que vocês têm. São avisos que nós da coordenação mandamos para vocês e também de outros setores da Uninter eventualmente. Sempre quando for um aviso nosso da coordenação, ele vai vir escrito letras libras, recado da coordenação. É assim que a gente manda para vocês. Esse aviso, se você habilitou no AVA, vai para o seu e-mail, sua caixa postal. Se você não habilitou, ele não vai, né? Essa é uma habilitação que tem lá no sistema. E ele vai estar, mas de qualquer maneira, ele sempre vai estar disponível no AVA. Então é muito importante que vocês entrem no AVA toda semana, 2, 3 vezes por semana, no mínimo. Confiram os avisos, não é? Assistam algumas aulas, leiam alguns documentos, leiam um pouco do livro da disciplina. É muito importante ter uma constância, ter um acesso frequente. A pior coisa que pode acontecer com o aluno do EAD é esquecer o curso dele, ficar 3 semanas sem entrar no AVA, né? 1 mês sem entrar no AVA. Aí as coisas andam, quando você vê, foi embora. E daí é muito mais difícil de voltar. Então, tenham o hábito de entrar no AVA, se possível todo dia, se não pelo menos uma vez a cada 2 dias, né? Dia sim, dia não. Conferir os avisos, né? Assistir um pouco de aula ali, interagir com os documentos, tirar dúvidas com a tutoria. Enfim, vivenciar o curso de vocês, porque o curso de vocês acontece, né? A universidade de vocês é o AVA, tá? É o ambiente virtual de aprendizagem. Vocês não estão no espaço físico, vocês estão no espaço virtual. E o espaço virtual, ir para a Uninter, para vocês, é abrir o AVA, tá? Quando vocês querem dizer assim, estou indo para a Uninter, você vai sentar na frente do computador ou do celular, né? Ou do equipamento que você tiver e vai entrar no AVA. Aí você está dentro da Uninter, tá bom? Então venham para a Uninter todo dia. Muito bem, Jonatas. Agora você vai falar um pouquinho. Isso, perfeito. Agora é minha vez de vamos revezar aqui Você pode, sobre. você pode ir falando que eu vou passando o slide, tá? Tá, perfeito. Então a gente vai conversar um pouco agora sobre como que está organizada a estrutura do curso de Letras Libras, também um pouco sobre a funcionalidade do papel daquele que se forma, o docente de Letras Libras, o que que ele faz, como que a gente pensou esse curso para poder atender as diferentes demandas do mercado de trabalho para um profissional do Letras Libras poder atender diferentes áreas da linguagem, afinal, estamos fazendo um curso de letras, então nós vamos dialogar com diversas áreas da língua, da linguística, assim como também das linguagens em geral, e isso vai dialogar diretamente com o campo da comunidade surda, com a área da língua de sinais. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco como que o nosso curso está organizado, assim como vocês vão perceber também o diferencial da Uninter, né? Quais são os nossos focos de formação e como que a gente trabalha para poder ampliar o horizonte de trabalho do profissional formado em Letras Libras aqui na nossa instituição. Bem, em relação ao que vocês vão estar aprendendo durante esses 4 anos junto conosco no curso de Letras Libras, né? Primeiro, a língua de sinais, então é um curso que é preparado para pessoas que não dominam a língua de sinais, que não tiveram contato com a língua de sinais ainda. A nossa proposta é que o aluno ele aprenda do zero e estabeleça uma comunicação fluente, estabeleça uma comunicação com pessoas surdas em língua de sinais, de forma a não ter ruídos linguísticos, né, nessa comunicação, então uma comunicação que seja fluente, fluida. Para quem já sabe língua de sinais, obviamente, pode ser que as aulas elas repitam alguns conhecimentos de cunho linguístico, né? Uma vez que você já conhece a língua de sinais, porém, ao mesmo tempo que nós temos as nossas disciplinas de Libras para aprender língua de sinais, a mesma disciplina ela também serve como modelo metodológico de como ensinar língua de sinais. Então, se você não sabe a língua, você vai absorver os conhecimentos relacionados à aprendizagem de como se comunicar com essa língua, né? De como sinalizar, de como ser um receptor da língua e também alguém que explana a língua, que consegue dominar essa língua. Se você já domina a língua, o modelo de aula vai servir como um modelo metodológico para você poder estar ensinando Libras, tanto como L1 quanto como L2. Também saberes socioculturais da comunidade surda, então a gente tem disciplinas relacionadas aos estudos surdos, estudos teóricos da língua de sinais, estudos interseccionais das comunidades surdas, das identidades surdas. Então, é bem completo também esse debate de saberes
socioculturais da comunidade surda. Afinal, a língua ela não está separada do sujeito. Então, nós iremos aprender sobre essa língua, mas também sobre os sujeitos que historicamente produzem essa língua. A nossa formação é uma formação dialógica, ou seja, ela tem diálogo e conexão direto com o campo da educação, né? Afinal, vamos nos formar enquanto docentes de língua de sinais, professores, então nós dialogamos diretamente no nosso processo de formação com educação, literatura, linguística e arte. Então, esses campos eles são muito fortes nesse processo de formação, com diferentes disciplinas que são transversais no curso e que vão abordar essas temáticas. A gente também vai adquirir, ao longo desses 4 anos, um conhecimento técnico da produção de vídeo, da produção audiovisual em língua de sinais. Então, como o Jefferson tinha comentado anteriormente, a utilização de vídeo vai ser uma realidade constante na vida do estudante acadêmico de letras libras, porque nós trabalhamos com uma língua que é de modalidade visoespacial. Nós vamos aprender isso, mais diferente do português, que é uma língua de modalidade oral auditiva e que tem a tecnologia da escrita. Na língua de sinais, a tecnologia da inscrita, do registro da língua, se dá a partir do vídeo, né? Então, o Flávio, eu posso desligar a minha câmera aqui, por exemplo, vocês não vão me ver, mas vocês continuam me ouvindo. Então, a gente consegue estabelecer comunicação. Se o Flávio desligar a câmera dele, aí não tem como estabelecer comunicação. Você não visualiza a língua. É uma língua de modalidade visoespacial. Então, o vídeo vai ser o permanente durante esses 4 anos de curso. Então, mesmo quem não tem ainda contato com a tecnologia, o curso vai preparar ao longo desse período. Você vai aprender a lidar com as tecnologias, nós iremos dar todos os suportes para vocês. As pessoas que não gostam de trabalhar com vídeo, né? Eu vi ali um comentário falando, eu não gosto de vídeo. É um processo, porque enquanto professores, nós vamos lidar com a tecnologia de vídeo em sala de aula, independente da língua que a gente trabalhe. Agora, se tratando da língua de sinais, acaba sendo uma condição para que a gente consiga registrar memória na língua, para que a gente consiga produzir conteúdo na língua e permitir que esse conteúdo ele tenha durabilidade, né? Tenha um registro. Então, vamos aprender a gostar, né, Jonathan? Vamos aprender a gostar. Vamos aprender a gostar. Não tem como não gostar, né? Porque quem é professor de língua de sinais, vocês vão entender isso, né? A gente tem uma lacuna histórica muito grande na produção de conteúdos, de material didático, de livros em língua de sinais. Então, a Uninter, ela se propõe, enquanto um diferencial, de formar professores de língua de sinais, mas que dialogam com essas necessidades, né? Então, no mercado de trabalho, para além de atuar enquanto professor, enquanto docente em sala de aula, você vai estar habilitado para poder trabalhar em produtoras, em agências, na produção, confecção de materiais bilíngues para surdos. Então, esse é um diferencial significativo, até porque vocês estão numa universidade que é uma universidade reconhecida, né, pelo seu trabalho com a tecnologia, né? É reconhecida por ser uma universidade das melhores do Brasil EAD, né, a melhor do Brasil em EAD, mas de ter um diálogo direto com tecnologia. Então, seremos professores que iremos trabalhar com tecnologia constantemente e, obviamente, com todo o suporte do nosso corpo docente para auxiliar vocês. E também a preparação para o ensino de Libras em todas as etapas educacionais, né? Nós iremos trabalhar diretamente pensando diferentes metodologias para aplicação da língua de sinais em diferentes grupos. O próximo slide, pode falar, Jefferson, se você quiser. Não, só para a gente não correr o risco de estourar o tempo, tá? Deixa eu passar um pouquinho mais rapidinho. Tá, por favor, à vontade, porque eu gosto de falar de língua de sinais, gosto de falar do curso da Uninter, então... Às 7h30 tem o Global Meeting lá. Como será, então, as nossas aulas, né? Nós temos as aulas de Libras, que são as aulas de língua, que são as aulas de língua de sinais. As aulas de Libras, elas são em língua de sinais, por professores surdos e professores ouvintes fluentes, toda a aula é em Libras, mas para as aulas de Libras, que são Libras 1, Libras 2, Libras 3, nós temos a legenda em português. Então, os alunos que não dominam língua de sinais ainda vão ter o conforto de ter acessibilidade em língua portuguesa para poder acessar o conteúdo. Isso das aulas de Libras, Libras 1, 2, 3 em diante. As aulas teóricas, aquisição da linguagem, gêneros textuais em Libras, aulas teóricas que são ministradas em Libras, essas aulas, além da legenda, também tem o áudio para os alunos. E aí nós temos também as aulas que são teóricas, com professores ouvintes,
que são aulas em português, e aí nós temos para essas aulas a tradução em Libras, daí é inverso com a janela de língua de sinais. Na nossa matriz curricular, né? Então, ela é bem diversa, a gente vai ter esse slide disponível para vocês poderem acessar depois com mais calma, mas a gente tem ali principalmente 4 campos de diálogo, como eu já apresentei para vocês, que é com a educação, né? Afinal, vamos ser licenciados em Letras Libras, a Libras, em a língua de sinais, então, um estudo relacionado à língua, estudos linguísticos sobre, tanto geral, estudos linguísticos gerais da grade comum da letras, como também específico da linguística da língua de sinais. Então, a gente vai entender sobre morfologia, sobre sintaxe, pragmática, no geral, mas também a sintaxe da língua de sinais, a morfologia da língua de sinais, fonologia da língua de sinais, então estudos linguísticos também voltado para Libras. E cultura, arte e tecnologia, que é um outro braço do nosso curso, que é justamente para poder pensar na produção de materiais didáticos, produções de diferentes conteúdos em língua de sinais que circulem dentro desse campo. E aí as atividades extensionistas, né, eu não vou me deter aqui nesse campo, porque só para vocês terem uma noção, né, de que durante o curso nós teremos algumas atividades que serão atividades feitas com o nosso público-alvo, com a sociedade em geral, que são essas atividades extensionistas, que são propostas na Uninter, guiada pelos seus tutores, os seus professores, que vocês vão aplicar dentro de algum ambiente na sociedade civil. Obviamente que essas atividades todas acompanhadas, com orientações, mas nós temos atividades extensionistas também dentro da nossa grade. E nós temos as nossas aulas de conversação. Inclusive, já podem colocar na agenda de vocês a aula de conversação básica, que eu acho que é a primordial, a principal de início para quem não sabe língua de sinais, que é a aula de acolhimento de sinalização, que é justamente para aqueles alunos que não sabem Libras ainda, que não têm o seu sinal em Libras. Para quem não sabe, sinal é o seu nome na língua de sinais, né, o seu batismo. Então, é uma aula bem introdutória da língua de sinais para você poder aprender já os primeiros sinais, para poder estabelecer o mínimo de comunicação. Então, dia 12, agora, de junho, nós temos a nossa primeira aula de acolhimento de sinalização, e fora as aulas de sinalização, nós temos, para o próximo semestre, vocês vão receber o calendário organizado sempre. Uma aula de Libras básico, uma aula de Libras intermediário. Então, você pode verificar qual que é o seu nível de língua de sinais, qual aula você se sente mais confortável e participar ou da básica ou da intermediária. Mas você também pode ficar à vontade para poder participar das duas e avançar aí no seu processo de aprendizagem. As aulas de conversação em Libras, como o Jefferson disse, são abertas, nós encaminhamos o link e vocês podem participar. Sobre o nosso TCC, também não vou ficar me delongando a respeito do nosso TCC, mas para que vocês saibam, né, e aí tem a ver com essa conversa em relação à utilização de vídeos, nós temos um TCC que ele é em Libras, com resumo em português, isso é opcional, ou em português com resumo em videolibras, né? Então não vai fugir do vídeo, você pode fazer o TCC todo em língua portuguesa e o resuminho em vídeo, ou fazer todo em vídeo e ter o resumo em língua portuguesa. Mas, claro, nós temos disciplinas específicas que vão trabalhar o gênero textual acadêmico em videolibras, vocês vão aprender como trabalhar com esse vídeo, como pensar a edição desse vídeo e a estrutura do TCC, tanto em língua de sinais em videolibras, quanto também em português. E aí, bem rapidamente sobre a atuação, né? É uma atuação bem plural, assim, do ponto de vista da docência, né? A gente consegue expandir para além da sala de aula a partir da nossa formação. Então, é o trabalho do ensino de Libras em escolas públicas e privadas, diferentes instituições de ensino. É um professor que vai poder trabalhar, você vai poder trabalhar com a produção de materiais bilíngues para comunidades surdas, diferentes tipos de materiais em diferentes disciplinas. Então, é um profissional apto para poder dialogar com diferentes áreas do conhecimento e produzir conteúdo em língua de sinais nessas áreas de conhecimento e atuar também diretamente com arte, literatura, teatro e vídeo, sempre pensando do ponto de vista educacional, né? A arte como um meio para se chegar ao fim do ensino da língua de sinais, a literatura como um meio para o ensino da língua de sinais, teatro e vídeo da mesma forma. Então, são profissionais que vão atuar com essas diferentes linguagens, sendo elas um meio para o ensino da Libras. Então, é bem desafiador e por isso que o curso ele tem uma grade curricular bem plural, com um diálogo com esses diferentes campos do conhecimento. E, como comentei com vocês,
é um mercado de expansão, nós temos legislações nacionais, legislações internacionais, que reconhecem os direitos linguísticos das comunidades surdas, então isso já é algo dado na sociedade, a gente veja uma mudança no nosso cenário social do ponto de vista dos direitos linguísticos, dos direitos da tradução, e a gente também vê uma mudança de paisagem linguística, né? Há 10 anos atrás, se perguntasse para uma pessoa o que é Libras, provavelmente as pessoas diriam que é uma moeda estrangeira. Hoje as pessoas já sabem que Libras se refere à língua brasileira de sinais, então já tem mudado a paisagem social relacionada à língua, e também os direitos, né, eles têm acrescido cada vez mais, então a gente está num momento de expansão da língua, do reconhecimento da língua, e aí nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Libras, nós temos o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, temos diversos projetos de leis, uns, inclusive, já aprovados, que colocam a Libras como disciplina obrigatória na grade curricular. Então, é um mercado que está em expansão, é um direito conquistado da comunidade surda e, obviamente, que os profissionais que estiverem formados, capacitados para poder atender da melhor forma essa comunidade, terão espaço no mercado de trabalho. E aí nós temos alguns programas, né? Então, além de tudo aquilo que o Jefferson falou para vocês relacionado às nossas aulas, à organização dos nossos materiais didáticos, nós temos também alguns programas, além da aula de conversação, de interação com os nossos alunos, né? Então, nós temos o programa Intersecções, que é um programa que acontece mensalmente, sempre com um programa de Libras e um programa de inglês. O Intersecções é com debates variados relacionados à língua inglesa ou à língua de sinais. Amanhã nós temos intersecção de Libras e inglês. Então, amanhã a gente vai fazer uma conversa relacionada às duas bilinguismo, línguas, né? sobre educação bilíngue, bilinguismo. Então, vamos dialogar um pouco sobre a educação bilíngue português-inglês, educação bilíngue português-libras, pensando um pouco nos contrastes, nas políticas, nas diferentes experiências. E nós temos também... Por favor, se me permite, Jonas, desculpa, só para avisar o pessoal que a gente já mandou um aviso na semana passada com o link para o programa, mas amanhã de manhã a gente vai mandar outro, tá? Então vai chegar na caixa postal de vocês lá um aviso, letras libras, recados da coordenação, com o link para o programa, que é às 18h30, né? Às 19 horas amanhã. 19 horas, então. Isso. Transmissão ao vivo pela Rádio Ninter. E então todo mundo pode assistir ao vivo, compartilhar, participar, e quem não puder assistir ao vivo depois também pode assistir a gravação do programa. E aí a gente tem sempre diferentes convidados especialistas de diferentes campos que dialogam com a área da língua de sinais. Então, na nossa intersecção do mês passado, tivemos a professora Eli, que é uma linguista, mestre em linguística e língua de sinais, dialogando sobre língua de sinais na área interdisciplinar, como ela se relaciona com outros campos do conhecimento. Então, temos convidados professores surdos ou professores ouvintes, pesquisadores da língua de sinais, fluentes na língua de sinais, e amanhã a gente vai estar conversando com a professora Paula, que é professora de surdos, ensina português para surdos como segunda língua, ela vai falar um pouco da experiência da educação bilíngue de surdos, e a professora Fábio, que é a nossa professora aqui da casa, professora do Letras em Inglês, vai estar contando para nós um pouco sobre a experiência da educação bilíngue português e inglês. E aí temos as nossas redes sociais, quer falar, Jefferson, sobre as nossas redes sociais, por favor? Então, a gente comentou, né, que o nosso canal de comunicação é o ícone avisos, e de fato, tudo que está acontecendo no curso, a gente está sempre mandando aviso para vocês. Então, se vocês ficarem ligados nos avisos, vocês não vão perder nada. Mas claro que a gente também usa muito as nossas redes sociais, tanto o Facebook da Escola Superior de Línguas, né, a nossa escola, a escola do curso de vocês é a ESLI, Escola Superior de Línguas, então a gente tem o nosso Facebook, a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem o Instagram, né, da ESLI, e sempre que a gente tem um evento, a gente compartilha lá. Se você gosta de seguir, se você usa bastante rede social, segue a gente nas redes sociais, que você vai estar sempre tendo ali, né, o feed de avisos sobre o que está acontecendo no seu curso, que é muito importante para você se manter atualizado, tá? Além disso, claro, só fazendo também um aviso, né? A gente tem um curso livre de extensão que se chama New You Best, que é de língua inglesa. Quem quiser aprender inglês ou melhorar um pouquinho o inglês ou revisar o inglês, esse curso é gratuitamente oferecido para todos os alunos da Uninter, inclusive, claro, os alunos de letras libras. Para fazer o curso,
ele entra direto no seu Ava Univirtus, né? Você é um curso gratuito e você ganha horas complementares com esse curso, tá? E por que horas complementares é importante? Não sei se você sabe, se você já fez um curso de graduação de nível superior, mas toda graduação em nível superior no Brasil, por decisão do MEC, né, não é uma questão da Uninter, nem do curso de Letras Libras, todo aluno de graduação tem que fazer 200 horas de atividades extracurriculares, né, que a gente chama de... Agora me fugiu a sigla agora. Mas enfim, tem atividades extras. Entre elas, essas atividades de extensão. Então, se você fizer, por exemplo, o curso de letras, o curso de inglês do NewBest, você vai ganhar um certificado de horas desse curso. E você vai poder computar essas horas nesse conjunto de 200 horas. Assim como do Global Meeting, não é? O evento que está acontecendo essa semana, da Uninter, que também é um evento que conta horas complementares para vocês. Então lembre-se que o curso de vocês não é só as disciplinas que estão lá no AVA, mas ele é também as outras atividades que a gente faz, seja no nosso canal no YouTube, seja com transmissão também pelas redes sociais, e também as atividades da instituição como um todo, como o Global Meeting, como outros cursos livres de extensão, que vão fazer parte da sua vida acadêmica, que vão enriquecer o seu processo de aprendizagem e que, claro, vão contar para as 200 horas de atividades complementares que vocês precisam ter para se formar, tá bom? E era isso, né? É isso, o Clóvis comentou de professores surdos. A maioria do nosso corpo docente do Letras Libras, nós temos muito orgulho disso, é composto por professores surdos. Então, vocês vão ter muita aula de língua de sinais, muito contato com professores surdos, seja na aula de conversação, seja nas disciplinas de vocês. É um curso preparado para que vocês tenham realmente uma imersão com a comunidade surda, uma imersão na língua, se tornem aliados das pautas surdas e, principalmente, para que vocês sejam profissionais extremamente qualificados para poder atuar nas diversas áreas do ensino da língua de sinais, né, professor Jefferson? Exatamente. A gente tem conseguido, né, Jonatas, um corpo docente muito qualificado, gente muito bacana, que está produzindo um conteúdo assim maravilhoso para o curso. Então, a gente tem feito um esforço muito grande nesse sentido de trazer professores surdos para o curso de vocês e está muito legal. O curso, claro, é um curso que é novo, ele começou esse ano, então ele está em processo de construção. A gente vai construindo, né, compondo as disciplinas, mas está ficando muito bonito. Muita gente boa participando do curso, ele está muito especial mesmo, tá, gente? Eu vou até colocar aqui, ó, aproveitar para o pessoal, o link do Global Meeting, que vai começar daqui 5 minutos, né? Então, esse evento, o Global Meeting, como eu disse para vocês, ele faz parte da semana inaugural da Uninter, ele sempre trabalha temas relativos a questão de desenvolvimento sustentável, né, os objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável, que são muito importantes para a nossa formação como cidadãos e cidadãs, não é? E claro, como educadores. Então, procurem participar, procurem se informar sobre esses eventos, se inscrevam, ganhem horas complementares, tá? E é muito importante para a formação de vocês. Daqui 5 minutos, está aqui o link, coloquei no chat, no YouTube, transmissão do Global Meeting de hoje à noite, tá? E para finalizar, Jefferson, bem, o Clóvis está fazendo algumas perguntas sobre inteligência artificial ali, né? O grande medo agora de todos, assim. Bem, eu só queria comentar que existem tradutores eletrônicos, né? Eles não têm uma funcionalidade boa. Não, eu não conheço ainda tradutor eletrônico de língua de sinais de modalidade de inteligência artificial. O que a gente tem hoje como o HandTalk é um tradutor de decodificação, muito mais próximo daquele tradutor do Google, mas muito mais rudimentar, diríamos assim, até por causa da modalidade da língua, né? A língua de sinais ela tem essa modalidade visoespacial e as tecnologias de decodificação, elas não são tecnologias de vídeo, né? São tecnologias de texto. Então, aparentemente não temos ainda muitos trabalhos relacionados a isso, pelo menos que veio a cunho de expansão pública, né? Mas a tecnologia artificial está aí, a inteligência artificial está aí, e aí essa pergunta é apocalíptica. Clóvis. Não teria como te responder, a gente vai assistir junto isso. Agora, substituir o intérprete de Libras, né?
O tradutor é muito difícil pensar isso, né? Toda tecnologia sempre pressupõe alguma substituição do profissional, mas a língua ela é muito plural, né? A língua ela tem constante movimento, ela tem camadas também, então a língua ela não é apenas um processo de decodificação, ela também é ideológica, ela também é social, e aí uma inteligência artificial teria que conseguir também captar essas nuances, essas mudanças da língua. Mas é uma pergunta difícil, a gente vai assistir juntos, com certeza. Pergunta de 1 milhão, né? Ninguém sabe. Todo mundo que trabalha com língua está um pouco preocupado com isso, mas eu acho que, como o Jonatas bem falou, a gente tem que se pensar mais no aspecto humano da coisa, da troca humana. A gente usa as línguas para se comunicar entre seres humanos, para falar sobre nossas realidades, nossos sentimentos. Então tem uma série de outros campos, né, da atividade humana que passam pela comunicação que vão muito além dessa questão da decodificação. Então é claro, sim, que as tecnologias elas estão avançando, elas estão comendo um pouco desse espaço, mas eu acho que nos convidam também a pensar em como que a gente usa a língua, não é? O que a gente faz com ela. E também pensar como que a gente pode, como que a inteligência artificial pode contribuir conosco, para o nosso campo, e como a gente pode contribuir também para a construção dessas ferramentas, né? Agora, o que é interessante é que as inteligências artificiais de vídeo, que editam, que produzem vídeo, uma demanda, uma falha ainda nessas produções, por exemplo, é a produção de mão. Se vocês observarem, todas as criações de vídeos de inteligência artificial, a mão ela sempre é borrada. Isso sempre foi um problema na pintura, isso sempre foi um problema na reprodução de outras tecnologias, porque a mão ela tem muitos movimentos, então, e tanto que esses movimentos são as fonologias da língua de sinais, né? Os fonemas da língua de sinais estão aqui. Então, assim, a gente tem um caminho ainda muito bom de trabalho, ninguém aqui vai ficar desempregado. Eu acho que sim, acho que vai demorar. Vai demorar, a nossa geração pode ficar tranquila quanto a isso, Clóvis. Então, bora se atentar a Univirtus, eu acho que é importante aprender a mexer, assim, muito bem no sistema, porque se vocês conseguem, de início, ter um conhecimento e uma autonomia para poder mexer no Univirtus, isso vai facilitar a vida acadêmica de vocês ao longo de todo esse percurso. E sejam todos bem-vindos ao Letras Livres da Uninter. É isso aí. Então vamos que agora está começando o Global Meeting. Então tá lá o link para vocês, tá? Acompanhem, assistam. Vai ter o link para inscrição para receber o certificado, como a Sara perguntou. Essa nossa aula fica gravada, ela vai aparecer lá em material complementar, o link para vocês ao longo da semana, né, Jonatas? E quem quiser assistir de novo. E sempre qualquer dúvida, precisando de qualquer coisa, cliquem no link tutoria e falem com a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Flávio, obrigado, Flávio. Jonatas. Um grande abraço. Um bom evento e nos vemos por aí. Tchau, tchau.